Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de inverno versão quarentena. Meu nome é Giovana, eu sou doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente sou pós-doutoranda no Laboratório de Reparo do DNA, supervisionada pelo Dr. Carlos Menck. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o papel da transcrição no processo de instabilidade genômica. E o que seria esse processo de transcrição, então? O processo de transcrição é essencial aos seres vivos e basicamente o que acontece é que durante esse processo a informação genética contida na molécula de DNA é copiada em uma molécula de RNA, a qual pode ser traduzida em proteína ou o próprio e vai executar suas funções na célula, ou o próprio RNA pode executar funções específicas na célula. A transcrição é, então, um processo altamente controlado. Existem uma série de enzimas, de proteínas que vão participar da organização, da coordenação desse processo. E entre as etapas desse processo, é importante que a dupla fita de DNA seja aberta, de modo que a RNA polimerase, que é a enzima responsável por ler, codificar a informação na molécula de DNA e sintetizar a nova fita de RNA, ela seja capaz de entrar na molécula de DNA e acessar esse molde onde vai ser lida a informação. Enquanto a fita não transcrita, ela fica aberta para que esse acesso possa ocorrer. E essa região temporariamente aberta do DNA, por onde a RNA polimerase está transcrevendo, a gente denomina bolha de transcrição. E essa bolha de transcrição vai percorrer todo o trajeto no DNA até o fim do processo de transcrição. Assim, para que essa bolha de transcrição possa caminhar na molécula de DNA, uma série de modificações na estrutura da molécula ocorre. Então, ocorre o remodelamento de cromatina para que aquela região seja transcrita, várias mudanças conformacionais e proteínas, como as topoisomerases, vão ser responsáveis por abrir, desenovelar a molécula de DNA para que essa bolha consiga prosseguir sem quebrar, sem causar danos para a molécula de DNA. E ao longo da extensão dessa fita, é importante ressaltar que o RNA ele já começa a ser processado. Então, ele já sofre splicing, várias modificações para que ao final do processo ele possa ser exportado para o citoplasma, onde será traduzido. É fundamental, então, que haja uma coordenação desses processos para que não ocorra um colapso dessa maquinaria, para que não ocorra danos para esse processo na célula. No entanto, a extensão da molécula de RNA, esse trajeto da bolha de transcrição pela molécula de DNA, não é um processo uniforme e independente. Existem lesões que podem ocasionar a parada da fita de replicação, como, por exemplo, causadas pela radiação ultravioleta, gerando, por exemplo, dímeros de pirimidina, que vão gerar uma parada dessa maquinaria de transcrição, e o processo de transcrição tem um papel fundamental, inclusive, no reparo desses tipos de dano. Como a Natália já explicou muito bem no início do curso, na aula de reparo por excisão de nucleotídeos, a própria parada da polimerase promove o recrutamento de uma série de enzimas que vão ser responsáveis por remover aquela barreira para a transcrição e permitir que a extensão da molécula de RNA continue a ocorrer. E assim, além de remover essa barreira para a própria transcrição, essa lesão não será mais um obstáculo para o processo de replicação, por exemplo. Então, o próprio processo de transcrição é importante para a manutenção da integridade da molécula de DNA, sim. No entanto, como é o enfoque dessa aula, a transcrição não é só importante fator de reparar lesões que bloqueiam a progressão da RNA polimerase. O mecanismo também parece ter uma forte correlação com a geração de instabilidade genômica. E foi observado já que regiões transcritas têm altos níveis de mutação
o aumento da quantidade de quebras, e essas quebras podem levar a enormes consequências, como rearranjos de cromossomo, perda de cromossomos, recombinação, que podem prejudicar a estabilidade genômica. E como que a transcrição pode culminar em quebras em estabilidade genômica? Por exemplo, se já existe uma quebra na molécula de DNA na região que está sendo transcrita. Quando a maquinaria de transcrição chega ali, a bolha de transcrição e a RNA polimerase passa por essa quebra, ela pode, se for uma quebra de fita simples, que a gente chama de single strand break ou single strand gap, essa quebra pode se tornar uma quebra dupla, porque existe toda uma modificação da estrutura do DNA ali. Se existe uma quebra dupla, as consequências podem ser deletérias também, porque quando a RNA polimerase chega ali, pode ser que essa quebra simplesmente aumente, pode ser que sejam recrutados mecanismos de reparo, como a Juliana já falou para vocês, no reparo de quebras, como o reparo por junção de extremidades não homólogas, o reparo homólogo, que nessas regiões podem reunir corretamente as fitas de DNA e simplesmente reparar aquela lesão, como podem também, devido a toda a maquinaria ali presente, as modificações na estrutura do DNA que foram feitas, esse reparo ele pode ocasionar uma série de rearranjos, deleções, perdas de cromossomo e recombinação na célula, que pode ser bastante prejudicial. Além das barreiras e das quebras para a transcrição, o que ocorre também é quando a gente tem a bolha de transcrição, a molécula de DNA ela fica mais aberta e mais exposta às intempéries, tanto agentes endógenos quanto agentes exógenos, que podem modificar as bases que estão expostas, principalmente na fita não transcrita. Por exemplo, a fita não transcrita é mais suscetível à desaminação de citosinas, que pode resultar no processo mutagênico de transição. Pode resultar numa transição, como a Camila já explicou bem no vídeo de mutagênese. E não só desaminação de citosinas, mas alguns agentes podem causar oxidação de bases ou várias modificações na estrutura química dessa molécula que está mais exposta. Falando em moléculas mais expostas, a própria progressão da bolha de transcrição na molécula de DNA, como eu falei, ela necessita que haja mudanças conformacionais, mudanças topológicas na estrutura da dupla fita, para que essa bolha a RNA polimerase possa ter acesso à região que vai ser transcrita. E essas mudanças causam uma tração diferente na molécula de DNA. À frente da bolha de transcrição, a molécula ela fica mais tracionada, que a gente chama de supercoil positivo. Em relação à região pela qual a RNA polimerase já passou, essa tração, a molécula está mais frouxa, mais aberta, que a gente chama de supercoil negativo. E esse supercoil negativo, ele pode gerar uma maior suscetibilidade a lesões, porque assim como a fita que estava mais aberta na bolha de transcrição, essa parte da molécula mais afrouxada, com menos tração, ela também está mais desprotegida e mais sujeita a lesões, a mudanças químicas na molécula, além de ser substrato para a formação de estruturas não canônicas na molécula de DNA. Então, essa região com supercoil negativo, com menos tração, mais aberta do DNA, ela é suscetível à formação dessas estruturas diferentes do convencional, da dupla fita de DNA. E o que seriam elas? Eu vou falar de duas para exemplificar um pouco. Então, existem esses híbridos de DNA-RNA, que a gente chama de R-loops, que nada mais é do que a molécula nascente de RNA se anela, se liga numa ligação bastante estável com o DNA molde. E a fita DNA que não é transcrita, ela fica solta, exposta a intempéries. Esse tipo de estrutura, ele é relativamente comum
Está ligada à regulação de alguns processos. No entanto, o acúmulo dessa estrutura pode ser prejudicial, porque é uma barreira tanto para transcrição ocorra novamente naquela região, quanto para o processo de replicação. E quando essas maquinarias de transcrição ou replicação chegarem ali, podem gerar quebras naquela região. Um outro tipo de estrutura são as que ocorrem em regiões ricas em guaninas. Geralmente, 4 guaninas adjacentes se unem numa tétrade, formam essas estruturas que também deixam uma parte do DNA da fita oposta exposta e também são barreiras para o processo de transcrição e replicação. E uma das principais fontes de dano durante o processo de transcrição é a colisão da maquinaria de transcrição com a maquinaria de replicação. Em geral, as células coordenam esses processos temporalmente, de maneira que a forquilha de transcrição e a replicação de maneira a evitar que elas se choquem. Porém, em algumas regiões altamente transcritas, e que são transcritas inclusive durante a fase S do ciclo celular, na qual ocorre a replicação do DNA, existe uma alta incidência de quebras, provavelmente por causa da colisão entre essas forquilhas. E a célula, claro, tem mecanismos capazes de lidar também com os efeitos deletérios dessas colisões, porém, qualquer modificação que cause algum distúrbio nessa regulação fina da célula, nesses mecanismos que a célula tem para lidar com esses conflitos, podem ser muito prejudiciais para o organismo, para a célula. Por fim, eu quero deixar claro a ideia de que a transcrição é um processo que pode culminar em instabilidade genômica, mas que a célula tem uma série de mecanismos capazes de lidar com esses efeitos deletérios da transcrição, e desequilíbrio nesses mecanismos podem ser fatal para a célula e inclusive para o organismo, sendo que várias doenças neurodegenerativas atualmente têm sido associadas a esse desequilíbrio no processo de transcrição e inclusive processos carcinogênicos. Nosso objetivo com essa aula curta foi apresentar como a transcrição também pode ser deletéria para a célula, principalmente se não houver um equilíbrio entre as modificações causadas por esse processo e os mecanismos da célula para lidar com eles. E eu agradeço quem chegou até aqui na aula, espero que vocês estejam gostando do curso e desejo do fundo do meu coração que no próximo ano a gente possa fazer esse curso integral e presencial. Muito obrigada!